Agora vamos aqui receber, já estão aqui comigo no estúdio, o secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, e também o nosso prefeito, querido amigo Gilson de Souza. Bom dia, secretário. Bom dia, Valdez, bom dia, prefeito Gilson de Souza, bom dia a toda a população de Franca. É um prazer poder estar aqui na sede da Difusora, participando do seu programa, tendo a oportunidade de contar um pouco para a população de Franca o esforço do governo de São Paulo, do governo Geraldo Alckmin na área da habitação, e também tendo a honra, Valdez, de participar aqui da reunião do Coman, que é o consórcio municipal aqui da região, que é presidido hoje pelo nosso prefeito Gilson de Souza, né, fazendo com que Franca tenha efetivamente esse papel de liderança na região, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, Franca realmente é uma cidade, não é, que pelo seu tamanho e a sua população já apresenta, claro, de algum tempo para cá, uma defasagem em moradias. E eu já pergunto de início, as perspectivas, o Gilson já anunciou a construção de um novo conjunto habitacional em Franca, na região oeste da cidade, com 1.466 casas. Além desse conjunto habitacional, alguma outra novidade, ô secretário? Olha, Valdes, é importante a gente falar para a população, né, que o esforço hoje que existe da Prefeitura, do Governo de São Paulo e do Governo Federal é concluir aquilo que está em andamento, né? Nós temos aqui, no caso em Franca, a questão do residencial Copacabana, que é uma expectativa grande da população que ele seja entregue, e a nossa informação é que a partir do segundo semestre os apartamentos começam a ser entregues, né? Mas também existe uma expectativa de novas contratações. O Gilson foi bastante rápido, articulou a construção desse anúncio aí de 1.466 apartamentos, do faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, né, como uma forma, enfim, de dar vazão a essa expectativa da população em relação à casa própria, né? Você sabe que o maior sonho da família brasileira é ter a sua casa, é ter o seu teto. Então, todo o esforço feito nessa área, ele é fundamental e importante para a população. Para você ter uma ideia, Valdes, no estado de São Paulo, nós temos um déficit habitacional de mais de 1 milhão de unidades. E hoje nós temos cerca de 80 mil unidades em obras em todo o estado, né? Então, para você ver a demanda perto da oferta, né? Nós temos que trabalhar todos os dias para conseguir realizar o sonho dessa casa própria. Mas a integração da Prefeitura Municipal, do prefeito Gilson, com o governador Geraldo Alckmin, com a Secretaria da Habitação, com certeza vai fazer com que a gente tenha, nesses próximos 4 anos, na administração do Gilson, né, muitas contratações dos mais variados programas, né? Porque o programa, por exemplo, pela CDHU, que nós atendemos hoje prioritariamente as cidades menores, né, já foi muito importante para a cidade de Franca. A CDHU entregou aqui mais de 5 mil unidades na cidade, né? E hoje nós temos vários outros programas, como o Minha Casa Minha Vida, que é um programa federal, só que para se construir o Minha Casa Minha Vida no estado de São Paulo, ele depende de recursos do governo de São Paulo, através do programa Casa Paulista. Eu tive aqui mesmo no ano de 2016, o Gilson naquela ocasião conosco, nos acompanhando, nos ajudando na Secretaria da Habitação, fazendo a entrega de mais de 656 apartamentos. E o próprio residencial Copacabana, ele contou com recursos do Estado, né, para que fechasse essa conta, né? Então hoje existe uma parceria, uma integração entre os mais variados programas habitacionais do Brasil, seja federal, seja estadual, com o objetivo de atender a quem precisa, né? Aquela população que, se não fosse essa ajuda do Estado, não fosse o subsídio, jamais conseguiria realizar o sonho da casa própria. Então, esse conjunto habitacional, que, conforme o senhor disse, está sendo aguardado ansiosamente pela população francana, a informação definitiva que será no segundo semestre mesmo. Uma nota emitida pela Caixa Econômica Federal e depois confirmada até pelo nosso colega, vereador Corrêa Neves Júnior, que esteve em São Paulo com diretores da ISO Consultora, que é a empresa responsável. Então, não há condição de entregar antes, será no segundo semestre mesmo, não é? Essa é a informação que nós temos, Valdez, porque na prática a construtora, enfim,
tinha outros empreendimentos junto à Caixa Econômica Federal, nós, seja o recurso do Estado, seja o recurso do governo federal, eles estão depositados, que garantem a conclusão dessa obra, né? E agora, no novo planejamento, é que a partir do segundo semestre, né, nós passamos a ter as entregas. Aquela obra ali está dividida em 3 condomínios, né? O condomínio 1, 2 e 3, um bastante adiantado, 91%, o 2 com cerca de 88%, né? E o terceiro com 77%. De forma que eu acho que a partir de agosto, né, mês a mês, o prefeito Gilson de Souza, junto conosco, vai poder entregar esses apartamentos a essa população que tem uma expectativa grande, né, de ter a sua casa própria, né. Esses 2 últimos anos foram anos de muita dificuldade econômica, né. Então, de alguma maneira, os orçamentos públicos diminuíram e a demanda da sociedade aumenta. Quando você tem uma crise econômica, a família brasileira acaba tendo dificuldade de manter o seu plano de saúde, portanto ela vai para a saúde pública, não consegue manter o filho numa escola às vezes particular, aquele que tem condição, vai para a escola pública, ou seja, a demanda por serviços públicos aumenta na crise. E é o momento onde a gestão pública tem menos condição de fazer, porque se a crise existe, significa também que a arrecadação diminuiu, né? Então, é necessário dos prefeitos, dos gestores, né, uma dedicação muito especial. É a hora, efetivamente, de se superar. Nós temos uma esperança que, nesse ano de 2017, nós possamos recuperar a economia do Brasil. Não voltar a ser o que era antes, mas pelo menos iniciar uma recuperação. Então a gente tem uma esperança muito segura, né, de que nós vamos terminar esse ano de 2017 numa situação bem melhor do que começamos, né? Isso significa a volta do emprego para a população que perdeu seu emprego, a melhoria de renda, né? E, consequentemente, a condição da prefeitura, do Estado, né, de fazer um pouco mais pela população que precisa. Tá. Eu recebi essa semana aqui, eu até guardei na informação de que o senhor estaria aqui com o Gilson, e o Gilson pode ajudar a responder também isso que eu recebi, cobrando a entrega do chamado mini shopping, aqueles boxes lá na região do Leporace, não é? Através da CDHU, quando vão ser entregues, porque, segundo essa ouvinte disse, a Beatriz, estão prontos, vândalos já começam a danificar e não foram entregues por quê? Então o Gilson pode ajudar o secretário agora a responder sobre essa questão. Gilson, prazer recebê-lo aqui também. Valdes, prazer é todo meu, viu, Valdes? Primeiro também parabenizar o Júnior, viu, pela iniciativa de ter ido a São Paulo, viu, parabéns também, então a gente fica contente. O problema do conjunto, conversamos na secretaria e só está faltando o habite, né, e já está sendo providenciado pelo secretário do planejamento da prefeitura, e aí agora nós só vamos esperar a data que o secretário pode então fazer a visita para fazer a entrega, não é isso, secretário? Olha, eu acho, Valdes, que a história do conjunto do Leporace, ela é conhecida aqui em Franca, né? Foram vários anos para se chegar a um entendimento, né? E quando a gente passa ali e vê as obras acontecendo dos conjuntos comerciais, a gente vê que vai efetivamente ter uma recuperação daquela área, né? Praticamente o primeiro bloco já foi entregue no ano passado, né? Nós temos 2 blocos prontos hoje dessa área comercial. Do ponto de vista da engenharia já se concluiu, nós estamos concluindo agora a questão burocrática, né? Que é necessário a prefeitura fazer as últimas avaliações para fazer a entrega. Em paralelo a isso, né? O diálogo com os comerciantes que ocupavam aquela área, né, para saber qual vai ser a forma de ocupação, de sorteio, né, para a escolha das lojas de cada um desses comerciantes. Nós estamos então falando nos próximos dias, né, em semanas, para que a gente conclua e possa iniciar a operação dessas áreas comerciais. Às vezes, a pressa que a população tem de ver as coisas acontecendo também é a nossa pressa, né? Mas no serviço público, naturalmente, você tem que cumprir todas as etapas, né? A chamada burocracia, nem sempre a burocracia é ruim, né? A burocracia serve, quando boa, para dar segurança jurídica, para dar segurança física a essas obras. Então a prefeitura faz a sua vistoria, tem o laudo do Corpo de Bombeiros, tudo isso já foi vencido, nós estamos agora concluindo com o habite final da prefeitura nos próximos dias para poder fazer a liberação para os comerciantes daquela região.
Então, às vezes, a população passa lá, vê a obra pronta e fala, por que não está entregue, né? Então, porque nós estamos cumprindo todas essas etapas, né, que são normais no serviço público, né, e o Gilson tem procurado com a sua equipe dar toda a atenção e agilidade possível para que nos próximos dias a gente entregue esses conjuntos comerciais. Ontem já foi noticiado, os jornais hoje trazem também a confirmação dessa notícia, apesar de ser da área federal, gostaria de ouvir a opinião do senhor, de que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vai financiar imóveis no valor de até 1,5 milhão. É assustador, porque quem é que vai ter esse FGTS aí para usar na compra de um imóvel nesse valor? O que é que o senhor acha disso? Olha, essa foi uma medida anunciada pelo governo federal com o objetivo de aquecer a economia do mercado imobiliário, né? Hoje você tem duas grandes fontes de financiamento para a política habitacional: o Fundo de Garantia e a poupança, o Sistema Brasileiro de Poupança, né? Naturalmente, quando o governo quer reativar a economia, a gente sabe que a construção civil é o principal setor, porque ele gera muito emprego, né? E de maneira muito rápida. Então eu entendo que essa decisão do governo federal foi com o objetivo de ativar a economia no setor da construção civil. E o governo diz que esse aumento do limite dos imóveis financiados pelo Fundo de Garantia não vai diminuir o dinheiro disponível do Fundo de Garantia para a baixa renda. Porque quando a população olha o Fundo de Garantia, que é um dinheiro do trabalhador, ela pensa, ele precisa financiar obras para a população de baixa renda. Ele faz isso através do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é para a população que ganha até R$ 1.800, que é o caso do Conjunto Copacabana, que nós vamos entregar aqui. O Minha Casa Minha Vida faixa 1,5, que é para quem ganha até R$ 2.600. O faixa 2, que é o que o Gilson anunciou aqui, as 1.466 unidades. Depois o faixa 3 até as mais altas rendas, né? Então, eu entendo, enfim, que estive presente no anúncio das correções do Fundo de Garantia em termos de financiamento, e naquela ocasião o governo federal, o ministro Bruno Araújo, deixou bem claro que isso não vai fazer falta para a baixa renda, né? Se nós estivéssemos aqui tratando de tirar dinheiro da baixa renda para financiar imóveis mais caros, todos nós deveríamos ser terminantemente contra. Mas não é isso que se colocou no lançamento, né? O Fundo de Garantia, que nós somos um dos poucos países do mundo que tem esse sistema, né, de fundo de garantia, normalmente os sistemas são privados e não públicos, né? Ele é um dinheiro que está lá, aplicado pelo trabalhador e remunerado abaixo o juro. E o governo, de alguma maneira, usa essa remuneração baixa para a ativação da economia. E a área de habitação e a área de saneamento são as duas áreas que acessam esse dinheiro, né? Então, para resumir, eu não acho que isso vai prejudicar o Minha Casa Minha Vida para o baixa renda. Porque é isso que foi bem colocado no anúncio, são recursos distintos. Prejuízo não. Agora, eu não sei do sucesso desse plano, né, desse projeto. Vamos ver se tem interessados, né? Exatamente. Essa é a grande dúvida, né? E com esse recurso de FGTS. Agora, passando para um outro ponto, falamos aí de financiamento de alto custo. Agora tem até uma indagação de um ouvinte, quando será reativado em Franca, ou pelo Estado e tal, o programa da Cesta Básica de Material de Construção para reforma de imóveis com até 70 metros de construção, para famílias de baixa renda. É o secretário ou o prefeito que responde? É você, Gilson? Eu posso responder e depois, se o secretário puder também nos ajudar, porque nós estamos criando também o Fundo de Habitação do município, justamente para entrar no programa da Cesta Básica para a reforma. Isso está no plano de governo, é uma das coisas que a gente já está começando também a determinar para que a gente possa ajudar as famílias, né? As famílias que também têm terreno e que têm dificuldade em começar a construção, nós vamos também agora fazer o convênio e começar também a ter a volta da planta, né? Que a gente também vai fornecer. Então isso está tudo dentro
dessa parte que seria então o fundo de habitação do município? Olha, no fundo, nós temos, além desse esforço da prefeitura, né, alguns instrumentos que o Gilson está articulando para trazer aqui para Franca. O primeiro dele é o Construcar da própria Caixa. Né? Construcar é um financiamento a juros subsidiado, né, que dá recursos para que você possa reformar ou construir a sua casa. Muita gente tem o seu lote, mas ainda não tem o dinheiro para construção civil, você pode acessar o Construcar. Nós estamos dialogando aqui no Estado para que a Caixa possa não reativar, mas fortalecer o Construcar. E tem um último lançamento, que eu já conversei com o Gilson também semana passada, do governo federal, que é o Cartão Reforma. O Cartão Reforma vai dar de 2 a 9 mil reais para que a população de baixa renda reforme a sua casa. Casa que seja regularizada do ponto de vista fundiário ou passível de regularização. Então isso será lançado em maio de maneira definitiva. O governo de São Paulo vai articular, principalmente começando pelas grandes cidades, né, região metropolitana de São Paulo e grandes cidades do interior como Franca, para que a gente possa implantar o cartão reforma aqui em Franca junto com a regularização fundiária. Nós não vamos ter recursos nesse primeiro ano para fazer tudo que precisa, mas a ideia é que o prefeito Gilson escolha, junto com a sua equipe técnica da habitação, uma área que seja simbólica aqui na cidade, né, em termos de uma ocupação irregular, um loteamento feito há muitos anos atrás que foi clandestino, para que a gente faça a regularização fundiária, escriture a casa dessas pessoas e dê a elas também a oportunidade de melhorar a sua obra com o cartão reforma. Né? Ainda vamos estabelecer o número de cartões aqui para a cidade no mês de maio e também o bairro a ser escolhido, ou a região a ser escolhida pela prefeitura. Também aos conjuntos habitacionais também a legalidade, a escritura. É importante a gente ter essa consciência. Né? No passado, o poder público construía, entregava e pouco se preocupava com a regularização. Então, o Leporaz e outros conjuntos são exemplos disso. Né? Às vezes faltou uma retificação de área, faltou um habite na ocasião, e hoje é um passivo que a própria CDHU e outras companhias Coabs que tem no Estado administram. Né? Então nós temos o primeiro esforço de, daqui para trás, quer dizer, regularizar o que não está regular. Né? E daqui para frente, principalmente, jamais fazer nenhuma entrega que não esteja 100% regular. O governo de São Paulo já faz isso nos seus conjuntos, mas administra esse seu passivo. E nós temos um programa, que é o Cidade Legal, no estado de São Paulo, que é um programa de regularização fundiária. Você sabe que muitas vezes, principalmente Franca, que é uma grande cidade, né, muitos loteamentos foram feitos de maneira irregular. As pessoas foram lá, compraram, pagaram pela sua área, moram lá 10, 15, 20, 30 anos, mas não tem a sua escritura. Ou seja, não tem a segurança necessária de que aquele imóvel é dele. Né? Então esse programa existe, ele já fez alguma regularização aqui na cidade, nós pretendemos turbiná-lo, porque a gente sabe que você dá a escritura, o título de posse e de propriedade para uma família, além de dar segurança a essa família que aquilo é deles, você passa a dar oportunidade a eles de se inserir no mercado econômico. Né? Eles podem, a partir daí, trocar a sua casa, vendê-la, financiá-la e poder, com isso, ativar também a economia. Então é um programa importante. Não só fazer casa para quem precisa, mas regularizar a casa de muita gente que está irregular. Falando em regularizar, Gilson, agora para você também receber uma indagação aqui durante a semana a respeito de chácaras que são vendidas e que a pessoa não consegue registrar. Por quê? Porque está fora de uma metragem e tal. O que você pode dizer a respeito disso em termos de regularizar essa questão das chácaras? Vamos fazer juntos. Então, estou conversando com o secretário e tudo que puder para que a gente seja parceiro, vamos fazer junto também, dentro da minha casa, aliás, dentro da Cidade Legal, né? Cidade Legal que nós temos na CDHU, na habitação Cidade Legal, com essa finalidade mesmo de deixar tudo dentro da legalidade. É importante isso, e aqui, enfim, você sabe,
que eu sou de São José do Rio Preto, né, uma cidade semelhante aqui a Franca, uma cidade grande do interior, sede de região, e lá aconteceu muito isso, né? O parcelamento urbano, chácaras que foram vendidas, depois desdobradas em pequenos terrenos, né? E nós tínhamos lá em Rio Preto mais de 60 mil pessoas vivendo em condomínios irregulares, em loteamentos irregulares. E existe um esforço lá na cidade de regularização. E a cidade faz isso em parceria com o Estado. O Estado, através da Cidade Legal, faz o cadastramento das famílias, depois faz o plano urbanístico de regularização e a Prefeitura faz a etapa final, que é registrar e individualizar as matrículas no cartório, né? Então nós vamos fazer um esforço grande do programa Cidade Legal aqui na cidade de Franca para que a gente possa regularizar. Existem áreas que são possíveis de regularização. Existem outras que não são possíveis. Então o Estado e a Prefeitura têm que identificar aquelas áreas de possibilidade de regularização para que a gente faça essa regularização fundiária. E é muito importante, como eu falei, né? A escritura, para quem não tem e já mora numa casa há muito tempo, efetivamente dá segurança a essa família. E eu tenho falado muito, né, que além do déficit habitacional ser muito grande, o grande problema no Brasil e São Paulo, nosso estado não é diferente, são as moradias inadequadas ou não regularizadas. São 3 vezes maior o número de moradias inadequadas do que o déficit. E isso se explica até pelo crescimento que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, né? Você olha as grandes cidades, elas se desarrumaram pelo crescimento populacional. O Brasil foi um dos poucos países do mundo que em 50 anos quadruplicou a sua população. Em 1950 nós tínhamos 52 milhões de habitantes. Em 2000 nós tínhamos 200 milhões. E isso fez com que, junto com o êxodo rural para as cidades, muitas cidades, enfim, cresceram de maneira desorganizada. Agora, com o não crescimento populacional, ou baixo crescimento populacional, é a hora de olhar para trás e corrigir esses passivos, né? Que principalmente as grandes cidades têm, e Franca não é diferente, né? Procurando fazer a regularização fundiária, a urbanização de áreas que não são urbanizadas, né? Porque chegou o momento que o Brasil hoje para de crescer do ponto de vista da sua população. Nós saímos aí de uma família média de 4 filhos para uma família média de 1,6, 1,7 filhos, né? Então agora você tem essa oportunidade, né, de olhar para trás e correr atrás desse passivo, né, e deixar daqui para frente essas coisas não acontecerem mais. E como o senhor disse, a subhabitação, né, que acabou sendo a consequência, né? A inadequação que a gente chama no nosso plano, viu, Valdes? Valdes, tem uma pergunta também, aproveitar o secretário. Que é o escritório do CDHU aqui na cidade, tá certo? Tenho conversado com o secretário, existe esse ajuste, né? Iria facilitar muito, isso. Você não tem que correr toda hora a Ribeirão Preto. Tá, então tem aqui a indicação do vereador Nilei de Souza, né? Que tá aqui também, e ele faz essa pergunta então ao secretário, Qual a possibilidade de nós juntos? Você vê que é a família de Souza atuando, né? Eu quero dar um abraço no meu amigo, vereador Nilei, que está aqui com a gente no estúdio, né? Essa já é uma reivindicação antiga, né? É verdade. O Gilson esteve conosco lá na CDHU um período, nos ajudando. Hoje, naturalmente, o Estado procura fazer a redução de despesa ao máximo, mas essa redução não pode comprometer o seu atendimento. Então nós estamos na CDHU num trabalho grande de criar aplicativos, de criar um atendimento online aos seus mutuários, que não tem a necessidade do mutuário de se deslocar para um escritório e tudo mais. Nós estamos estudando com o Gilson e junto com a Prefeitura esse posto de atendimento sem custos, inclusive para o Estado, né, para que a gente atenda melhor a população e possa fazer isso mesmo no momento de crise sem custo. Essa é a nossa preocupação. Temos uma área ali onde funciona o Airplan, enfim, na cidade, que já tem uma área destinada a isso. Então nós vamos estudar para saber se a gente faz um remanejamento, né, de algum funcionário para que a gente consiga atender melhor aqui os mutuários. É o que eu falei, Franca tem mais de 5.500 unidades da CDHU construídas na cidade, né? Então é um número grande de mutuários e fora as cidades da região, né? Praticamente todas elas nós temos conjuntos entregues da CDHU. Seria importantíssimo. Importantíssimo, não é, Gilson? Vamos ajudar o secretário para que a gente possa ter o atendimento aqui. De um escritório de atendimento aqui,
para decidir questões como de refinanciamento, o que tem de gente em situação aí difícil, buscando refinanciamento, e tudo isso acaba demorando muito tempo e complicando mais a situação. E o deslocamento também daqui, às vezes até Ribeirão, secretário, dá quase 200 quilômetros, é pedágio, é gasolina. Nós vamos trabalhar nisso, inclusive hoje. Desconforto, né? Isso hoje, nós estamos inclusive saindo daqui, indo ao Coman, como eu disse, são reunião com vários prefeitos aí, o consórcio que o Gilson preside, né, colocando Franca, como não poderia ser diferente, aí na vanguarda, no protagonismo dessa articulação regional. Conosco vai nos acompanhar a Silvia, que é a gerente regional do escritório da CDHU de Ribeirão. A Silvia é uma mulher experiente, é ex-prefeita lá de Monte Alto, né? Sim. E vai conosco e com o Gilson identificar, enfim, a forma da gente fazer isso, sem gerar custos para o Estado e melhorando o atendimento aos mutuários aqui de Franca. Nosso companheiro o Edson Arantes, do Jornal Comércio da Franca e da Rádio Difusora também. Tem alguma pergunta, meu querido Edson? Bom dia, Valdes, secretário Rodrigo Garcia, prefeito Gilson de Souza, todos os ouvintes. Rodrigo, eu gostaria de falar justamente em relação a este assunto último que o senhor abordou, a reunião que acontece daqui a pouquinho com os prefeitos que integram o Coman, que é o consórcio dos municípios da Alta Mogiana, consórcio que é formado por 30 cidades. São 30 prefeitos, a grande maioria novos, né, que estão iniciando agora a administração em suas respectivas cidades, e todos eles com muito gás, com muita vontade de mostrar serviço para as suas populações. Eu tenho certeza que dos 30 prefeitos, os 30 vão pedir para o senhor a liberação de casas populares, a liberação de conjuntos habitacionais. O que o governo do Estado pode prometer para os prefeitos? Lembrando que nós estamos nesse período de crise onde os recursos são cada vez mais escassos. Vai ter casa para todo mundo ou a cautela nesse momento será necessária, secretário? Olha, Edson, nós temos algumas obras em andamento aqui na região, né? São cerca de 447 unidades, se eu não me engano, 4 municípios, né? E temos cerca de 6 municípios que já estão com convênio assinado com a CDHU, né? A grande dificuldade é isso, nós temos uma prioridade absoluta, que é concluir as obras em andamento. Sobrou dinheiro, passaremos a novos canteiros de obra. O governador Geraldo Alckmin nos determinou nesses últimos tempos que nós pudéssemos buscar, inclusive, fontes de financiamento diferentes daquela que a gente tem. Vocês sabem que o estado de São Paulo é o único estado no Brasil que investe 1% do que arrecada em ICMS em habitação. Isso fez com que a CDHU construísse casas em muitas cidades. Foram mais de 550 mil casas já construídas, né? Só que isso hoje, com a queda da arrecadação, o ICMS também cai. Você consegue também cair a sua produtividade. Então, portanto, nós buscamos junto à Caixa Econômica Federal alternativas novas de financiamento e a nossa expectativa é que no mês de março ou abril o governador anuncie esse novo acordo de São Paulo com a Caixa Econômica Federal que vai permitir nós fazermos novas contratações. Hoje todo o nosso dinheiro está indo para as obras em execução, mas queremos colocar novos canteiros, né? Já temos aí cerca de 100 cidades, muitas delas aqui na região, selecionadas no estado. Isso depende deste entendimento com a Caixa. O governador deve assinar isso nos próximos meses, ou no mês de março ou no mês de abril, o que vai nos permitir claramente anunciar novas obras. Então o que eu vou falar hoje no Coman é justamente isso. Olha, a situação é difícil, nós vamos priorizar os conjuntos que estão em andamento, mas temos essa perspectiva, essa luz no fim do túnel de iniciar novas obras com esse entendimento agora com o governo federal. Muito bem. Nós já vamos concluindo aí esse nosso bate-papo bastante interessante. Muito fácil entrevistar o secretário Rodrigo Garcia, não é, que fala com muito conhecimento e toda a fluência possível. A gente fica ouvindo e acompanhando aí as exclamações, não é? Assim como o nosso querido prefeito, o amigo Gilson de Souza. Obrigado, Podem, se tiverem alguma informação também que eu não perguntei, que vocês achem interessante, fiquem à vontade. Gilson e o secretário Rodrigo Garcia. Não, Valdes, é só agradecer, viu? Estou muito contente, nós estamos trabalhando muito, agradecendo muito a compreensão também da população e a gente sente uma energia muito positiva, a gente encontra com as pessoas na rua, todas torcendo muito para que dê certo o governo, para que a gente seja feliz também. Sendo feliz, a Franca será feliz, porque um governo de realizações, quem ganha é o povo. Então,
Estou contente, quero aqui agradecer também a presença do secretário amigo Rodrigo Garcia, que tem nos ajudado muito. Inclusive, Valdes, o Rodrigo foi um dos deputados que na época, quando veio a Franca em 2002, que nos ajudou a reduzir o ICMS do sapato. Ele fez parte da comitiva. Você vê, Valdes, que a nossa história é antiga aqui com o Gilson de Souza e com Franca, né? Nós estamos no ano de 2017, eu lembro ainda em 1996, né, na campanha do Gilson prefeito, eu ainda muito jovem, participando aí junto com ele. Mas estou aqui também para agradecer a difusora pelo espaço, você por nos dar a oportunidade de prestar contas um pouco do que nós estamos fazendo aqui em nome do governador Geraldo Alckmin, aproveitar para desejar muito boa sorte à administração do prefeito Gilson de Souza. Hoje ser prefeito do Brasil não é uma tarefa fácil, né? A Constituição brasileira criou uma enorme distorção na federação, ela municipalizou os serviços, praticamente a prefeitura faz tudo, só que ela federalizou o dinheiro fica em Brasília, não fica nos municípios, né? E é fundamental uma discussão do Pacto Federativo para fortalecer os orçamentos municipais, porque afinal de contas a grande demanda é no município, né? E é quem fica com a menor parte do bolo orçamentário, né? Essa é uma discussão velha no Brasil, antiga, que não se tem solução ainda. Mas espero, enfim, que principalmente nas próximas eleições se discuta muito a questão do Pacto Federativo para fortalecer o município, né, para que ele atenda a sua população. E os grandes municípios no Brasil também sofrem com isso, né? Muito pouco dinheiro e muita demanda, né? Mas tenho certeza que com a sensibilidade que o Gilson de Souza tem, com a equipe que ele montou, né? Porque hoje ninguém faz nada sozinho, você precisa ter um time de primeira linha, né? Que seja comprometido com o trabalho, que tenha espírito público, né? E que tenha principalmente senso de urgência. Fazer hoje o que precisa ser feito hoje, nunca deixar para amanhã, né? 4 anos passam rápido, né? Todo governo tem no seu primeiro ano o seu ano mais desafiador, mais difícil. A população sabe que não existe passe de mágica, que ninguém resolve as coisas do dia para a noite, mas ela espera ver a prefeitura trabalhando todos os dias para correr atrás de solucionar os seus problemas. Então eu tenho certeza que o Gilson tem um bom planejamento de mandato, né? Nos próximos 4 anos, ele não vai fazer tudo no seu primeiro ano, e estou aqui também para desejar boa sorte em meu nome, em nome do governador Geraldo Alckmin e a administração do Gilson de Souza. Quero agradecer então a presença do secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, o prefeito Gilson de Souza, também o vereador Mirley de Souza, o Charles Roberto, que é assessor, não é, da CDHU, o Rodrigo Henrique, que é assessor especial do prefeito Gilson de Souza, os queridos companheiros, o Edson Arantes, a Cíntia Flávia, aqui, né? E mais uma vez... Ô, Valdes, mandar um abraço, que ela é sua ouvinte número 1, a dona Leni, viu? É lá do Guanabara. Muito sua ouvinte. É a dona Leni. E a Biluca, viu? A dona Biluca. Ah, dona Biluca. Tá bom, gente.